mas também permite uma descoberta de novas fontes de prazer, novas fontes de cuidado, de carinho, né? Ele sinaliza para o próximo de que a gente precisa cuidado, de que a gente precisa carinho. Deixa eu ver aqui, ó. Todo estresse, ansiedade, cansaço físico e emocional decorrente da pandemia, principalmente no passado, desencadeou uma alteração gritante na minha tireoide também. Exatamente isso, Érica, eu quero chegar também, isso altera a questão cardíaca, o funcionamento do nosso coração, a pressão arterial, o funcionamento da tireoide. Isso nas mulheres é muito comum acontecer. E a tireoide também desencadeia uma série de... cuida do nosso organismo aí, né, de função intestinal, interfere também no humor. Então é bem importante a gente cuidar. O nosso corpo e mente, na verdade, estão interligados, né? Somos um ser integral. Não tem como a gente dissociar, então dizer que vai olhar só para um e só para o outro, não tem como. A gente tem que cuidar dele de uma forma integral mesmo, né? Então a tristeza tá nesse sentido, né? Ela pode sinalizar para o outro que a gente precisa de cuidado. O choro é muito comum estar associado com a tristeza, né? Que também é um sinal de alerta, é um sinal de a gente externar isso que a gente está sentindo. Então é importante a gente, mais uma vez, a gente não suprimir esses sentimentos. Homens, principalmente homens, vocês, né, culturalmente, socialmente, é muito difícil a gente falar com sentimentos para os homens, né? Porque o homem não chora, é ensinado desde cedo, né? Nossa educação tradicional é uma coisa que eu tenho estudado, né? Sempre para tentar fazer diferente com os meus filhos, para a gente tentar se curar disso, que homem chora, homem tem que sentir as emoções, né? A gente socialmente tem que falar sobre isso. Nós todos somos vulneráveis. Né, até eu fiz questão de não colocar nenhum filtro aqui, porque as emoções fazem parte do que a gente está. A gente aceitar, a gente se ver. A alegria, o amor, né, são emoções também que precisam estar presentes. Então, o nosso corpo reage principalmente com os polos, né, tanto com a tristeza maior, o que reage mais tanto com o polo negativo quanto com as emoções positivas. Por isso que é importante, quando a gente reconhece o que a gente está sentindo, a gente consegue trabalhar em prol de a gente permitir que as emoções positivas, elas aflorem, elas estejam presentes também. Né? A alegria é o que a gente mais deseja, faz a gente querer viver melhor, o amor faz a gente superar as dificuldades, o amor por a gente mesmo, por quem a gente conhece, faz equilibrar todas as outras emoções. Né? Então, a alegria estreita a nossa atenção para as coisas positivas e os sentimentos positivos atraem coisas boas, atraem sentimentos positivos, emoções positivas, eventos positivos. Então, a gente estar bem atrai coisas boas para a gente também. Então, por isso que é importante que a gente identifique como a gente se sente. Porque esses tempos, quando eu coloquei, né, até no box de perguntas, que você consegue saber quando que você não está bem emocionalmente, a maioria das pessoas até disse que sim, o que eu fiquei bem feliz. Mas muitos, e a maioria deles, a maioria dos homens, dizem que não conseguem. Não conseguem distinguir. E quando a gente distingue, são a maioria, tem alguns sentimentos, algumas formas que a maioria das pessoas se percebe, estando mais agressivo, né, mais irritado com todo mundo, reclamando de tudo, mais choroso, muitas mulheres conseguem identificar isso, mas pouca gente disse, mas que é bem importante quando a gente não está bem emocionalmente, alteração da alimentação, da fome, do sono, impacta absurdamente. Quando a gente come, se a gente não identifica isso, a gente come errado. E se a gente come errado, a gente aumenta a nossa inflamação e a gente a gente alimenta esse ciclo para fazer a gente se sentir pior depois, porque tem muitos alimentos, né? Por exemplo, o chocolate é um antidepressivo natural, ou alguns alimentos muito comum, impulso para carboidrato, impulso para chocolate, tem alguns alimentos do nosso corpo, o açúcar, né? Momentaneamente eles fazem um pico de prazer muito grande, mas assim como ele sobe, ele desce e traz toda
esse sentimento piora muito depois. Então, se a gente não está atento ao que a gente sente, a gente vai alimentando isso e a gente vai entrando num ciclo e daí a gente pode adoecer e ter mesmo um diagnóstico de depressão e ter mesmo um diagnóstico de ansiedade e precisar de um tratamento medicamentoso muitas vezes, além das abordagens psicológicas, além né, de todo o tratamento não farmacológico, todas as medidas de estilo de vida, que precisam estar presentes sempre, né? Então, muita gente perguntou também naquele box, quando eu coloquei de saúde mental, né? Como que a gente faz para cuidar da saúde mental da nossa família? Então, primeiro a gente tem que olhar, saber identificar os nossos sentimentos, as nossas emoções, cuidar da nossa saúde mental para a gente conseguir cuidar da saúde da nossa família. Dos filhos, né? Eles absorvem, são esponjas absorventes, diria Montessori, né? Eles absorvem tudo que a gente sente, tudo que a gente faz. Então, se a gente não conseguir se perceber assim, é mais difícil a gente perceber isso nas crianças ou perceber na família, sabe? E por isso a gente validar quando a criança, se para a gente é difícil falar de sentimento, imagine para as crianças, né? Que não sabe expressar, que tem menos vocabulário, que está se auto-percebendo. Então, a gente, né, com os nossos sentimentos, aí, ó, Natália, eu não sou muito fã de chocolate, mas o que me faz perceber que não estou bem é a vontade de fazer exercícios. Me sinto indisposta. Exatamente. Isso tanto e essas duas formas da gente se perceber. Então, por isso que a gente se conhecer é tão importante, que às vezes se sente indisposto a fazer, que essa reserva às vezes de energia ou essa anedonia, falta de vontade de fazer as coisas, mas às vezes a vontade, a gente tem que escutar o nosso corpo, porque eu, em momentos prévios, né, também deixei de conseguir não adoecer, porque eu percebi que o meu corpo dizia muito que eu precisava fazer atividade física. Então, enquanto eu não reorganizasse a minha vida, que possibilitasse isso, que a gente acha que isso que é luxo, né? Ah, eu vou fazer atividade física, eu vou fazer academia, eu vou fazer um esporte, mas não, isso impacta diretamente na nossa saúde, né? Então, é que nem no avião, quando a gente está lá, passamos por turbulência, máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça. Então, primeiro a gente tem que colocar máscara na gente, para depois a gente colocar em quem está do nosso lado, depois para a gente ajudar. Então, a gente tem que estar bem para a gente poder ajudar os outros. Se a gente não está bem, a gente não consegue ajudar. E aí a gente afunda todo mundo junto. Mas não estamos sozinhos. Então, os sentimentos, quando não trabalhados, eles podem levar, quando não externados, né, a depressão, a raiva leva a explosões, a descontrole físico, né, de agressividade. Então, assim, em geral, as emoções, elas duram menos do que os sentimentos, mas elas são mais intensas. E os sentimentos, na verdade, são uma forma da gente tentar racionalizar isso que a gente é a forma como a gente descreve como a gente sente, né? Indica às pessoas um estado físico ou mental. Estou indisposta, é um tipo de sentimento, né? Que falaram aqui. Eu tô... Aqui também, ó, talvez não consiga ler as mensagens, né, no momento, mas podem ir colocando, gente, que é bem legal, a gente vai falando também. Preocupada com a saúde das crianças, exatamente, Pamela. Então, primeiro a gente tem que olhar para a gente entender e entender o que é normal, o que a gente sentir, que a gente conseguir nomear os nossos sentimentos para conseguir ajudar eles, sabe? Mas é difícil, né? Então, sentimentos que podem ajudar a gente a mostrar o que é desejado, o que é conhecido, o que não é conhecido. E assim, gente, isso tudo que eu tô falando, nosso corpo reage com coisas reais e coisas imaginárias. Então, há uma transformação física e bioquímica, né, hormonal, de neurotransmissores no nosso organismo, por situações reais de estresse que a gente está vivendo, da pandemia, do medo de adoecer, do medo de não ter vaga em UTI, do medo de não ter tratamento, de não ter vacina, do medo de perder o emprego ou de estar fechando lojas,
de não estar sobrevivendo financeiramente. Isso quem está sobrevivendo, porque a questão financeira está afetando nosso país há muito mais tempo. Então, são medos reais e concretos, são preocupações e emoções reais e concretas que a gente tem que validar. Mas se a gente não cuida do nosso pensamento, ele pode fazer essas mesmas emoções e pode fazer ter esses mesmos sentimentos e a gente agir e mudar o nosso corpo também por conta do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento é algo que eu quero conversar aqui também, para a gente aprender a controlar esse nosso pensamento. Mas antes a gente tem que entender um pouquinho o nosso corpo, como que ele funciona, que eu quero ver. Então, o estresse, ele também é benéfico para a gente, né? O estresse que a gente tá sendo submetido. Pontualmente, ele faz nosso corpo perceber que é um perigo que a gente tem que reagir. Isso, Daniel, equilíbrio, exatamente. A gente tem que achar um equilíbrio perfeito de tudo, né? Dos nossos sentimentos, do nosso estilo de vida, Então, o perigo, o medo leva o nosso corpo a reagir e a proteger e a mobilizar energia para a gente sobreviver aquilo. Só que o estresse prolongado, ele faz alterações, ele desregula o nosso estado emocional, desregula os nossos hormônios, desregula os nossos neurotransmissores. Então, a ideia aqui, como a gente não tem previsão de acabar tão cedo essa pandemia, a gente tem que aprender a regular esse estado de alerta nosso. A gente não pode deixar que ele domine os nossos dias, que ele domine as nossas emoções o tempo inteiro, porque isso não vai acabar agora tão cedo. Então é importante que a gente tenha isso bem claro também, para que a gente não crie falsas expectativas, né? Que às vezes quando a gente cria uma expectativa boa de que vai melhorar, vai resolver, e isso não acontece, a tendência é da gente se sentir muito pior depois. Então a gente descompensar muito mais intensamente até assim, né? Então, o estresse no nosso organismo ele faz aumento de cortisol, que é um hormônio do estresse, né? Que causa e esse cortisol também outros de adrenalina, noradrenalina, são os hormônios todos do estresse, digamos assim, mas o cortisol, principalmente, que ele causa impactos diretos na saúde física e mental e ele desregula os nossos hormônios, desregula o nosso corpo. Então, assim, tanto quem não tem doenças prévias pode começar a ter ou pode sentir, né, batimento acelerado, pode ter sintomas isolados, como pode adoecer também. Por isso que a minha preocupação, né, com quem tem doenças crônicas, pressão alta, diabetes, o cortisol, por isso que remédios com corticoide descompensam quem tem diabetes, descompensam a diabetes. Né? Então, só que o cortisol é liberado pelo nosso corpo em situações de estresse, e a gente está há 1 ano e meio em situações de estresse. Então, se a gente deixar isso dominar o nosso corpo, a diabetes vai descompensar, ou quem não tinha diabetes vai começar a ter, pode começar a ter. Então, é importante que a gente regule o cortisol, ele não deixa o nosso sono ser restabelecedor, ser profundo, e não deixa o nosso sono revigorar o nosso corpo, né? Então, assim, quando a gente entende o que acontece com a gente consegue ver o que é normal e que tá tudo bem se sentir assim, que faz parte, que não é só você, que o nosso corpo é saudável, por isso que reage a esses estímulos externos e internos também. E quando a gente entende um pouco do funcionamento, faz mais sentido a gente pensar em estratégias para superar isso, para a gente sobreviver. Se a gente não entende, não faz sentido também, né? Então, para que faça sentido, para que a gente cuide. Por que é importante a gente cuidar do nosso corpo, se eu estou falando de saúde mental? Porque somos um só e uma coisa interfere diretamente na outra.